no ar, Abre Aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Apoio FIA. A FIA faz diferença. Olá, muito bom dia. Quinta-feira, 16 de maio. No ar, o Abre Aspas, direto dos estúdios da SP-Rio+, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo, com transmissão ao vivo pelos Facebooks da SP-Rio+, e do jornal O Vale. Comigo, o jornalista Zé Guilherme. Muito bom dia, Zé. Bom dia, Glauco. E o nosso comentarista, o cientista social, Leandro Becenelli. Bom dia, Leandro. Bom dia, Glauco. Estudantes tomam ruas do país contra os cortes na educação. Protesto na região do Vale reúne mais de 5 mil. Dos Estados Unidos, Bolsonaro diz que estudantes são idiotas úteis. MP vê indício de lavagem de dinheiro nos negócios imobiliários de Flávio Bolsonaro. Os gatos no Vale, identificadas 4.450 ligações clandestinas. Afastado do cargo após ação da PF, prefeito de Ilhabela agora corre risco de ser cassado. Embraer tem prejuízo de 160 milhões de reais no primeiro trimestre do ano. Gosta de um arraiá? A Prefeitura de São José dos Campos vai ensinar a fazer bolinho caipira. Essa e muito mais notícias após o comercial. Fique com a gente. As manifestações contra o bloqueio de verbas das universidades públicas e institutos federais tomaram diversas cidades brasileiras ontem. De acordo com a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, houve atos em 228 cidades, além das 27 capitais do país. Em São Paulo, uma multidão de estudantes, professores e ativistas lotaram os dois sentidos da Avenida Paulista, as calçadas e o vão livre do MASP. No Rio de Janeiro, os manifestantes se concentraram na Igreja da Candelária e caminharam pela Avenida Presidente Vargas com destino à Central do Brasil. Todas as 16 faixas da avenida foram ocupadas. O policiamento se posicionou de forma discreta, sem presença ostensiva entre os manifestantes e distantes do carro de som. Após o término do protesto, quando os manifestantes já se dispersavam, um grupo de pessoas mascaradas atacou com pedras e bombas uma cabine da Polícia Militar. Participantes desse grupo chegaram a arrancar as grades de proteção da cabine, mas foram dispersos pela polícia. Segundo os organizadores, cerca de 1,5 milhão de pessoas foram aos protestos por todo o país. Em todas as manifestações, haviam muitas faixas e cartazes contra o contingenciamento e em defesa da educação. Carro de som e líderes ativistas discursando. A União Nacional dos Estudantes, já convocou um novo ato para o dia 30 deste mês. Abre aspas. Estamos fazendo bonito e vai ter mais. No dia 30 de maio, vamos novamente às ruas em defesa da educação. Estamos convocando o Brasil inteiro para entrar nessa luta, dizia a postagem da Uni no Twitter. Em São José dos Campos, cidade que concentrou a manifestação no Vale do Paraíba, mais de 5 mil pessoas se reuniram na Praça Afonso Pena para os protestos contra o bloqueio de verba da educação. A informação é do Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, que liderou o protesto, mas o número não é confirmado pela Polícia Militar. Com carro de som, palavras de ordem a favor da educação e cartazes contra os cortes, os manifestantes ocuparam as ruas do centro em uma passeata. Houve também protestos contra o governo de Jair Bolsonaro. O ato foi pacífico.
Glauco, uma coisa importante que você falou aí, principalmente em relação aos protestos no Rio de Janeiro, né? A questão da polícia militar se manter não de forma ostensiva, mas apenas de forma discreta. É importante lembrar que em 2013, em junho de 2013, os atos eles pegaram fogo a partir do momento, que eu lembro que foi uma noite, não me lembro ao certo se foi no dia 12 ou no dia 13 de junho, em que a polícia militar reprimiu com muita violência e a partir daquilo a população saiu em defesa daqueles protestos. Isso fez com que inflamasse aquela onda de protestos. Então eu acho que pelo menos nesse ponto, e por enquanto, eles estão aí reconhecendo que esse não seria um caminho, né, a ser tomado. Ver que geralmente a chuva desperta a manifestação. Exatamente, E também. ontem, ao contrário, e no Rio foi a marcha do guarda-chuva, né? Quer dizer, mesmo com chuva, houve essa grande concentração nas ruas do Rio. E fato notório também é que, em termos gerais, ela foi pacífica. Foi pacífica, isso aí é um mérito também muito grande. Sim, e aí mostra justamente que não tem ninguém fazendo balbúrdia aí. Tá todo mundo ali por um objetivo sério, né? Reivindicando direitos, né? Não, e os bolsonaristas do PSL, o líder, a própria deputada Joyce Hasselmann, eles andaram falando que quem estava na rua era maconheiro, né? Quer dizer, é uma visão completamente deturpada, distorcida, né? Quer dizer, desocupado e maconheiro. Não é bem assim, né? A gente sabe que dá uma olhada em quem está ali, vê as imagens, né? Não se trata disso. Se trata de um protesto. Exatamente. E o presidente Jair Bolsonaro falou sobre o bloqueio de verba e sobre as manifestações desta quarta-feira. Em Dallas, nos Estados Unidos, ele afirmou que não gostaria de contingenciar verbas, em especial da educação, mas que o bloqueio é necessário. Ao ser questionado por jornalistas sobre os protestos que ocorreram por todo o Brasil, Bolsonaro disse que os manifestantes que protestam são uns idiotas úteis, uns imbecis. Abre aspas. É natural, é natural. A maioria ali é militante e militante não tem nada na cabeça. Se perguntar 7 vezes 8, não sabe. Se perguntar a fórmula da água, não sabe. Não sabe nada. São uns idiotas úteis, uns imbecis que estão sendo utilizados como massa de manobra de uma minoria espertalhona que compõe o núcleo de muitas universidades federais do Brasil, disse Bolsonaro. Na Câmara, o ministro da Educação foi indagado pelo deputado professor Israel Batista e afirmou concordar com a declaração do presidente Jair Bolsonaro sobre os manifestantes. Abraham Weintraub disse que todo ministro e todos que estão debaixo de um presidente seguem a linha do que o presidente fala. Abre aspas. O dia que eu não concordar com o presidente abertamente, não concordar, eu tenho que renunciar, declarou Weintraub. O ministro esteve na Câmara dos Deputados ontem para se explicar sobre o contingenciamento de verba da educação. Weintraub afirmou que está disposto a conversar com todos os parlamentares e reitores das universidades para apresentar os números. Abraham Weintraub também afirmou que a alfabetização é prioridade da pasta e tem sido tratada pelo governo federal como um instrumento de superação das desigualdades sociais do país. Você viu o que o ministro Onyx Lorenzoni falou? Que o contingenciamento é como assim, se a menina que vai ao baile de formatura deixasse temporariamente, ou então deixasse de comprar um vestido novo. Não faz ideia Essa é a explicação. Não faz ideia do que está acontecendo, da importância que essas coisas, que os atos estão tomando. E essa declaração do presidente Bolsonaro chamando os manifestantes de idiotas, úteis, né, mostra claramente, primeiro, que a falta de educação começa a parte dele, né? Ele é um cara que não tem educação nenhuma, nem educação moral, nem educação formal. Então começa por esse ponto. O segundo ponto, que é complicado nisso daí,
é que demonstra claramente que ele não consegue ouvir opiniões divergentes da dele, ele não entendeu ainda que ele é presidente da República. O problema é esse. Ele ainda acha que ele é um candidato que está em campanha, que tem que ficar falando bobeira para os apoiadores dele votarem nele. Então, assim, isso que ele falou ontem, o cara ele não tem estratégia nenhuma, ele não tem planejamento nenhum, os assessores dele são péssimos. Em primeiro lugar, ele solta isso daí, essa frase chamando de imbecil idiota, na parte da manhã, sendo que à tarde iam ocorrer as maiores manifestações. Isso turbinou as manifestações, motivou, mexeu com o brilho dos manifestantes. Ele é muito... assim, tanto que nos cartazes, né, você via já a resposta aos idiotas úteis, né? Quer dizer, somos idiotas úteis, mas você é o idiota inútil. Exatamente. O governo dele é um bando de idiotas inúteis. E assim, mostra, em vez dele chegar, ele poderia muito bem falar, olha, e inclusive endossar o discurso com o qual ele começou, né, e o ministro também falou, que ele começou falando e o ministro depois deu continuidade. Esses cortes não são nossos. E faz sentido, porque existe o plano plurianual, que é uma peça orçamentária, que ele é definido a partir do segundo ano do mandato de um determinado presidente e ele é válido até o primeiro ano do mandato do presidente seguinte. E isso é fato. Entendeu? Então, assim, ele fala, os cortes não são nossos. Não, os cortes são de vocês, os contingenciamentos são de vocês. Agora, os problemas orçamentários, de fato, já vem se arrastando há algum tempo. Então, tudo bem. Em vez dele tentar mostrar uma visão racional, ele piora ainda mais a situação dele mesmo. Por isso que existe essa questão de que o governo Bolsonaro gera crises por ele próprio. Ele nem precisa de oposição. Ele mesmo vai se destruindo. Né? É um governo tão destrutivo que ele mesmo se destrói. Desculpe o termo chulo, mas uma própria lambança. Lambança. Uma atrás da outra. Foi uma prova disso daí. Exatamente. E a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, órgão que integra o Ministério Público Federal, disse, em manifestação enviada à Procuradoria-Geral da República, que o bloqueio na verba da educação é inconstitucional, porque fere o princípio da separação de poderes e da autonomia universitária. O órgão afirma que o contingenciamento atinge de forma acentuada instituições das regiões Norte e Nordeste e destacou que a educação, ao lado da Seguridade Social, tem salvaguardas orçamentárias importantes, em razão do papel de transformação da sociedade nacional. E o Ministério Público do Rio de Janeiro aponta que há indícios de que o senador Flávio Bolsonaro comprou e vendeu imóveis para lavar dinheiro. O documento sigiloso foi obtido pela revista Veja. O relatório foi usado pelo Ministério Público para justificar à Justiça o pedido de quebra do sigilo bancário e fiscal de 95 pessoas e empresas relacionadas a Flávio Bolsonaro, além de indicar práticas suspeitas de organização criminosa no gabinete de Flávio. O documento afirma que há superfaturamento nas compras e vendas de imóveis entre 2010 e 2017, quando ocupava o cargo de deputado. Segundo a reportagem da Veja, a suposta fraude pode ter ocorrido para simular ganhos de capital fictícios, que encobririam o enriquecimento ilícito decorrente dos desvios de recursos da Alerj. A reportagem cita ainda casos de venda de imóveis em Copacabana, que tiveram valorização muito acima da praticada no mercado imobiliário na época. Um exemplo é o imóvel comprado em 2012 por 140 mil e revendido 15 meses depois por 550 mil, com lucro de 292%, enquanto os imóveis da região valorizaram apenas 11% no mesmo período. Os promotores ressaltam que o comprador tem, entre os sócios, uma empresa sediada no Panamá, conhecido paraíso fiscal. Promotores questionam também a afirmação do senador de que parte da negociação teria sido feita em dinheiro vivo. Segundo o COAF, essa prática configura negociações suspeitas.
Em nota, o senador Flávio Bolsonaro disse que as informações da revista Veja sobre seu patrimônio não são verdadeiras, que continua sendo vítima de vazamento de informações do processo que está em segredo de justiça e afirmou que sempre declarou seu patrimônio à Receita Federal e que a renda dele é compatível com tudo que foi declarado. E o Ministério Público Federal apresentou ontem uma ação em Brasília pedindo para suspender integralmente o texto do decreto que facilita o porte de arma. Na ação, o MPF argumenta que o decreto exorbita sua natureza regulamentar e contraria o Estatuto do Desarmamento, colocando em risco a segurança pública de todos os brasileiros. Os procuradores chamam de ilegal a extensão ao direito à aquisição e ao porte de armas a diversas categorias. Segundo a ação, a ampliação poderá causar efeitos irreversíveis, já que armas de fogo são bens duráveis e perigosos e que, mesmo que a lei mude, as armas continuarão em posse de criminosos por anos. O decreto, assinado pelo presidente Jair Bolsonaro, facilita o porte de arma para categorias como advogados, caminhoneiros e políticos eleitos, dentre outros. Também amplia a quantidade de munição que pode ser adquirida por ano e permite que menores de idade pratiquem tiro esportivo sem necessidade de aval da Justiça. Também está incluso a compra de equipamentos de uso restrito das forças policiais por civis que cumprirem os requisitos. O direito ao porte é a autorização para transportar a arma fora de casa. E vamos ao tempo com o meu amigo Caio Souza. Fala, Caio Souza! Fala, Glauco Turzi, muito bom dia. A quinta-feira vai ter bastante variação de nebulosidade aqui na nossa região. Ventos úmidos que sopram do oceano aqui para o continente e áreas de instabilidade em altos níveis da atmosfera continuarão atuando por aqui, né? Por conta disso, o dia de hoje vai ter aí céu predominantemente nublado, mas em alguns momentos nós podemos ter o sol aparecendo entre nuvens. Por conta disso, as temperaturas máximas no período da tarde devem ficar um pouco maiores do que ontem. No Vale do Paraíba, a máxima prevista é de 24, 25 graus. Já na capital paulista, a máxima fica em 24, 24 também no litoral norte e 19 na Serra da Mantiqueira. Nós podemos ter chuva de intensidade fraca moderada a qualquer momento, mas a atenção deve estar voltada ao litoral norte. Por lá, além da chuva ter a possibilidade de ser um pouco mais intensa, os ventos também vão soprar com intensidade forte e podem mais uma vez atrapalhar a travessia de balsas entre São Sebastião e Ilhabela, por exemplo. Já o restante da semana, tanto a sexta quanto o sábado, ainda devem ser dias de tempo instável. Teremos sim variação de nebulosidade, mas as chances de chuva de intensidade moderada ou ocasionalmente forte são maiores. Muita atenção também à possibilidade de deslizamentos de encostas. Caio Souza, direto da sala de operações do Tempo Vale, para o jornal Abre Aspas. Pois é, nós entramos com o tempo aqui porque realmente a edição de hoje o tempo está quente. E nós estamos aqui com os comentários de várias pessoas participando aqui, o Leonardo Santos, o Joca, Max Neto, o Giovanni Ricardo de Oliveira, o Clark Santiago, e realmente não dá tempo da gente falar sobre todos os comentários, mas nós estamos ao vivo lendo e, claro, admirando e curtindo muito a sua participação ao vivo com a gente. E, eventualmente, como eu disse, o tempo está quente hoje, porque o tempo foi quente ontem. Nós temos bem mais notícias, mas, por favor, continue a sua participação aqui, que a gente, dentro do possível, lê todos os nomes e os comentários, tá bom? Continuando, o presidente Jair Bolsonaro esteve reunido ontem com o ex-presidente americano George W. Bush, em Dallas.
Nas conversas, a preocupação com a candidatura de Cristina Kirchner na Argentina e uma possível venezualização do país, segundo fontes do jornal O Estado de São Paulo, presentes ao encontro. O nome já é difícil e a situação mais difícil ainda, né? Bush e Bolsonaro também falaram de parcerias no setor de óleo e gás, formas de atrair investimentos de infraestrutura ao Brasil e como o país pode se beneficiar da guerra comercial entre China e Estados Unidos. Ao sair da reunião, Bolsonaro afirmou que a reunião foi bastante cordial e que o americano deu sinalizações muito grandes de que tem uma grande simpatia e respeito pelo Brasil. Segundo o presidente, Bush sinalizou que no Texas ele pode achar investidores e empresários interessados no Brasil, pois o Estado está ligado à agenda moral defendida pelo presidente brasileiro. Ao falar com os jornalistas depois do encontro, Bolsonaro não detalhou a conversa, mas citou a questão da eleição na Argentina. Segundo Bolsonaro, pelo semblante, Bush demonstrou concordância com o que ele falou. Mais importante do que fazer um gol é evitar outro. E esse gol contra seria a Argentina voltando para as mãos da Kirchner, disse Bolsonaro. O comentário do jornalista Zé Guilherme. Eis a questão. As trapalhadas do governo são vergonhosas. O Ministério das Relações Exteriores contribui para o desatino. Vejam esta. O assessor de imprensa do ex-presidente George Bush, Fred Ford, afirmou à jornalista Lúcia Guimarães, à revista Veja, que não foi informado previamente sobre a visita do presidente Jair Bolsonaro a Dallas e tampouco convidou o brasileiro para um encontro. O governo Bolsonaro passou a imagem de que Bush esteve envolvido nas costuras da viagem. O assessor diz que Bush concordou em se encontrar com o presidente Bolsonaro, já que é uma cortesia que o ex-presidente regularmente estende aos dignatários estrangeiros quando estão nessa região dos Estados Unidos. Mas visitas entre chefes e ex-chefes de Estado, especialmente por questões de segurança, obedecem a protocolos extensos no que se referem datas, horários, local e temas a serem abordados no encontro. Tudo isso foi desconsiderado pelo Brasil, como se Bolsonaro fosse lá tocasse a campainha. Blim blom, ô Bush, tô aqui, tá ok? E essa história de falar mal de Cristina Kirchner, nem Bush caiu nessa. E ele está falando mal da Cristina Kirchner. Se ela for reeleita, nosso principal parceiro na América Latina vai estar sob o comando de alguém que ele está falando mal ainda no período eleitoral. Então, assim, já cria-se um mal-estar. Também tem que levar em consideração que ano que vem a gente vai ter as eleições nos Estados Unidos e que a chance do Trump se reeleger são mínimas. Então, assim, se entra um candidato, por exemplo, de um governo democrata e ele está cutucando, indo visitar o Bush, falando bem do Trump, falando mal da Cristina, o cenário para o Bolsonaro pode começar a se complicar ainda mais. Né? Pois é. Senhores, vamos tomar uma aguinha? Tempo para você também tomar uma aguinha. Mande seu comentário que a gente vai falar aqui. Tá bom? Rápido comercial, a gente volta já. Fique com a gente. E aí, Bovespa fechou a quarta-feira em baixa de 0,51% a 91.623 pontos, patamar mais baixo da Bolsa Brasileira desde o dia 3 de janeiro. Já o dólar fechou em alta de 0,51%, sendo cotado a R$ 3,99. Este foi o maior valor da moeda americana em mais de 7 meses. O euro também fechou no verde com alta de 0,66%, cotado a R$ 4,48. E ainda sobre economia, a previsão de crescimento do PIB, o Produto Interno Bruto,
em 2019 diminuiu pela 11ª semana seguida. Agora, a previsão é de um aumento de 1,45%, segundo dados divulgados na segunda-feira pelo Boletim Focus. Lembrando que o Boletim Focus reúne previsões dos principais indicadores econômicos semanalmente e é feito por analistas de mercado consultados pelo Banco Central. Glauco, posso Opa, interromper um pouquinho? Só para a gente ver o cenário, como é que as coisas estão. Você falou aí que pela 11ª semana a previsão de crescimento foi reduzida, certo? Então, assim, o que a gente existia uma previsão de crescimento do Brasil esse ano que rondava na casa dos 2%, 2,5%, né, numa estimativa mais otimista. Hoje já estão trabalhando aí com uma ideia de 1,45%, mas só que até o final do ano, o próprio Rodrigo Maia já admitiu isso, não deve passar de 1% se chegar a 1%. Só no primeiro trimestre, né, de acordo com o Banco Central, o PIB registrou queda de 0,68%. Então, janeiro, fevereiro e março, a gente já teve uma queda de 0,68%. O que acontece? Se a gente tiver mais um trimestre e abril não foi diferente, e eu duvido que maio esteja sendo diferente, se a gente tiver mais um trimestre de queda no crescimento econômico, o que vai acontecer? A gente volta para o estado que a gente estava lá no governo Dilma em 2016, que é um estado de recessão. E quando a economia volta para um estado de recessão, um estado de fragilidade absoluta, a coisa começa a desandar de uma forma muito acelerada. E o problema é que, junto com isso, você tem uma elevação da inflação. Então, a atividade econômica está diminuindo, a inflação está subindo e agora surgem esses protestos nas ruas, né? Então, assim, está se formando um cenário que a gente viu há pouco tempo atrás e que é um cenário de tempestade perfeita, né? É um caldo aí, né? É um caldo que está aí engrossando de uma forma que... Porque o que o governo tem que torcer para que a economia consiga reagir, principalmente agora, de hoje até o final, o dia 30 de junho. Se não reagir, no meio de julho a gente vai ter aí, no meio de julho, final de julho, né, o balanço do primeiro semestre. E aí, se a economia voltou para a recessão, a coisa aí desanda mesmo, desanda de vez. E ainda com um viés considerável, para a gente ver para que lado e como vai se resolver a crise de China e Estados Unidos, a guerra comercial deles. Exatamente. Quando a gente olha em 2016, por exemplo, a queda no preço das commodities, isso foi fundamental para a gente entender os problemas econômicos que ocorreram no Brasil. Então você tinha o petróleo alto, minério de ferro, enfim, uma série de commodities que tinham um valor mais elevado que caíram, o governo deu isenções fiscais, não teve o retorno esperado, isso criou-se um cenário ali de crise econômica, queda na arrecadação, aumento do desemprego, tudo que a gente está vendo agora, novamente. E aí esse cenário da guerra comercial entre China e Estados Unidos é uma questão complicada, porque ela é um ponto, quase que um imponderável na economia brasileira, que a gente não sabe o impacto que isso vai ter. Preocupante. Para dizer o mínimo. Bastante. E mais uma preocupação. O relator da proposta da reforma tributária, deputado João Roma, leu ontem seu relatório com recomendação de aprovação do projeto da CCJ da Câmara dos Deputados. A proposta em discussão do deputado Baleia Rossi e do economista Bernard Epp prevê a substituição de 5 tributos que serão unificados em um só. Esse novo imposto unificaria o PIS, o COFINS, o IPI, o ICMS e o ISS, transformando-os no Imposto sobre Bens e Serviços, que seria chamado de IBS. O projeto prevê a cobrança desse imposto no destino, ou seja, onde os produtos são comprados e não na origem, onde são produzidos, e também que a substituição do atual sistema esteja plenamente implantada depois de um período de 10 anos. O imposto terá, pela proposta, legislação uniforme e cobrança centralizada. A arrecadação do IBS seria gerida por um comitê gestor, integrado por representantes da União, dos estados e dos municípios, a quem caberá também operacionalizar a distribuição da receita e do imposto. Em artigo, Baleia Rossi e AP avaliam que o atual sistema tributário, com 27 diferentes legislações,
do ICMS estadual reduz a produtividade da economia. Para eles, o modelo é complexo e pouco transparente, gerando questionamentos na justiça e impedindo o contribuinte de conhecer o quanto paga de impostos sobre o que consome. E o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse nesta terça-feira que estuda acabar com o sistema de dedução de gastos com saúde e educação do imposto de renda. A declaração foi dada durante audiência no Congresso. Guedes afirmou que essa seria uma forma de rever desigualdades, já que o benefício é voltado para a classe média. Segundo o demonstrativo de gastos tributários, só neste ano o governo deixará de arrecadar 20,098 bilhões de reais em imposto por causa das deduções. O plano de rever esses gastos deve fazer parte dos esforços da equipe econômica para reduzir as renúncias fiscais, que chegam a mais de 300 bilhões ou 4% do PIB. Abre aspas, os mais favorecidos, quando ficam doentes, vão para o Einstein, e o Einstein não paga imposto. Quer dizer que nós, classe média para cima, treinamos nossos filhos em boas escolas que são isentas, mas a filha da empregada doméstica vai estudar numa escola privada que paga impostos, destacou Paulo Guedes. E a Embraer registra prejuízo financeiro pelo 5º trimestre consecutivo. Confira com o editor de economia do jornal O Vale, Xandu Alves. Olá, amigos e amigas, jornal abre aspas. Balanço financeiro da Embraer revela prejuízo líquido de 160 milhões no primeiro trimestre. No primeiro balanço financeiro, depois da aprovação da transação comercial com a Boeing, a Embraer registrou prejuízo de 160,8 milhões de reais de janeiro a março deste ano. No final do mês de fevereiro, os acionistas da fabricante aprovaram, com 96% dos votos, o acordo comercial com a companhia americana. Embraer e Boeing formarão uma joint venture que absorverá toda a aviação comercial da empresa brasileira. O prejuízo de 2019 representa o 5º trimestre consecutivo com perdas na companhia. Além disso, o resultado representa 23% de aumento para o prejuízo do primeiro trimestre do ano passado, de 130,4 milhões de reais. Segundo a Embraer, a divulgação dos resultados financeiros mostra aí queda em razão da menor entrega de aviões, principalmente da aviação comercial, mas também da aviação executiva, e outros problemas financeiros, como custos operacionais maiores, como o KC-390, cujo protótipo sofreu um acidente, e também os custos da separação da aviação comercial, que será segregada das demais áreas da companhia após o acordo com a Boeing. É isso, Xandu Alves para o jornal Abre Aspas. Um grande abraço. Muito obrigado, Xandu Alves. E a Embraer informou que levará o avião KC-390 à Feira Paris Air Show entre os dias 16 e 23 de junho, antes de entregá-lo à Força Aérea Brasileira, que também comprou 28 aeronaves. A notícia foi confirmada ontem por Nelson Salgado, CFO da Embraer. E a Volkswagen colocou em férias coletivas por 20 dias operários do segundo turno da fábrica em Taubaté. Eles tiveram as atividades suspensas a partir do começo dessa semana, com retorno previsto para 3 de junho. A multinacional e o Sindicato dos Metalúrgicos não informaram quantos trabalhadores foram atingidos pela medida. No período, não haverá produções de automóveis no segundo turno. De acordo com a montadora, a suspensão dos trabalhos já estava prevista no calendário de produção para o ano, já tendo previsto o volume menor de exportações para a Argentina. Os 3 modelos produzidos na planta, sendo o Go, Up e Voyage, são vendidos ao país vizinho. Apesar da redução na exportação, a multinacional alemã afirmou que o volume total de produção no Brasil nesse ano será cerca de 20% maior do que o registrado em 2018.
A Volkswagen emprega em Taubaté cerca de 3.100 empregados. Os últimos períodos de férias coletivas concedidas aos trabalhadores ocorreram em agosto e outubro de 2018. E outra indústria automobilística da região, a Ford, vai demitir 120 trabalhadores na fábrica de Taubaté por meio do programa de demissão voluntária. A informação é do Sindicato dos Metalúrgicos. A meta da montadora era desligar 160 empregados e, por isso, a multinacional prevê ajustes para adequar o excedente à produção na unidade no interior de São Paulo. Pois não? Você vê que a coisa está feia, né? Está feia. Tá muito feia e nós esperamos, aliás, hoje o jornal está bem carregado, mas as notícias, claro, precisam ser dadas e é este, por enquanto, o panorama do nosso país. Só para completar, a Ford emprega 1.300 pessoas em Taubaté e produz motores e transmissões. Um rápido intervalo e voltamos com mais notícias. E alvo da investigação da Polícia Federal e afastado do cargo pela Justiça, o prefeito de Ilhabela, Márcio Tenório, também enfrenta um processo de cassação de mandato na Câmara. O julgamento iniciou-se ontem e está focado no suposto pagamento de mais de 649 mil reais por um evento que não aconteceu. Ele nega as acusações feitas pela comissão processante. A sessão teve início um dia após o prefeito ter sido afastado durante a Operação Prelúdio, que investiga crimes de fraude à licitação, superfaturamentos, corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro e associação criminosa. A comissão processante foi aprovada no mês de fevereiro por 6 votos a 3. Em vídeo, o prefeito se defendeu. Primeiro quero agradecer o Baipi, receber o Baipi aqui na minha casa, no Perequê, que não tem nada a ver com a casa que está sendo vinculada aí na mídia. E agradecer também a população de Ilhabela, aos meus amigos e familiares, né, que pela manifestação durante todo o dia. Quero dizer para você que não fui preso e não teria motivo para isso. Estive sim na sede da Polícia Federal para prestar esclarecimento sobre um outro fato, que não tem nada a ver com o meu processo de afastamento. Eu fui afastado do cargo sem ao menos ser ouvido, intimado, os meus advogados não tiveram acesso aos autos, e tudo isso num dia antes do processo político da Câmara. Eu tenho certeza que os meus advogados vão corrigir essa injustiça. Quero dizer mais uma vez, primeiro reafirmar o meu compromisso em trabalhar para a população de Ilhabela. Quero aproveitar essa oportunidade para falar para você, cidadão de Ilhabela. Eu fiquei 8 anos, né, sem poder trabalhar aqui na cidade, trabalhei fora, colaborei muito com a cidade de Ilhabela, e a população de Ilhabela votou no prefeito Márcio Tenório, né, e elegeu o seu plano de governo. Porém, desde os primeiros dias do nosso governo, a gente não consegue trabalhar, né? Pois é, e a íntegra desse depoimento você pode ver no site do jornal O Vale também. E olha que absurdo, a região metropolitana do Vale do Paraíba tem 4.450 ligações clandestinas de energia elétrica, os chamados e famosos gatos, mapeadas pela concessionária EDP, a principal distribuidora de energia da região. 3 cidades são recordistas no Vale, 2 delas no litoral norte, todas mapeadas pela EDP. São São Sebastião e Caraguatatuba, e mais São José dos Campos, Jacareí e Tremembé. Essas ligações clandestinas de energia, explicou a EDP, estão em núcleos habitacionais também irregulares, que passarão por processos de regularização em seus respectivos municípios.
A EDP informou que investirá 80 milhões de reais para regularizar 100% dos núcleos mapeados com ligações clandestinas em toda a área de concessão. O trabalho só poderá ser feito após a regularização da área no âmbito municipal. Abre aspas, este projeto é ambicioso e visa regularizar todos os núcleos mapeados. Queremos energia com qualidade e segurança para toda a população, disse Luciano Cavalcante, gestor executivo da EDP. E o prefeito de Taubaté, Ortiz Júnior, quer emprestar 29,5 milhões da Caixa Econômica Federal para trocar iluminação existente na cidade por lâmpadas de LED. O projeto, que pede autorização para a contratação da operação de crédito, foi enviado a semana passada à Câmara. Segundo o texto, o recurso permitirá substituir 25.929 pontos luminosos por luminárias de LED. Isso representa 84,62% do parque de iluminação pública. No projeto, Ortiz alega que a medida irá melhorar a luminosidade dos pontos e também irá gerar economia no consumo de energia. Caso o empréstimo seja assinado, a troca das lâmpadas deve ser feita em 8 meses. Em um intervalo de 4 anos, esse poderá ser o segundo empréstimo do governo Ortiz para melhorias na iluminação. Em abril de 2015, o prefeito contratou empréstimo de 4,39 milhões da Desenvolve SP e ainda investiu R$ 488 mil de contrapartida para implantar 1.194 novos pontos de iluminação em áreas urbanas e rurais. E esse empréstimo seria pago entre 2016 e 2021. Questionado, o governo Ortiz não comentou o interesse em uma nova operação de crédito para substituir lâmpadas que ainda não foram pagas. Uma nova decisão judicial publicada na tarde de ontem manteve o embargo no terreno que abrigou a Oca em Jacareí. A decisão, proferida pela juíza Rosângela de Cássia Pires Monteiro, responde a uma manifestação da BIC Empreendimentos, detentora da área embargada. De acordo com a defesa da BIC, a ação contou com equívocos, como erro material e omissão, que justificariam a apresentação de um novo entendimento judicial sobre a questão. Em resposta, a juíza se manifestou de forma contrária ao pedido. Abre aspas, não há qualquer erro material, omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, de vez que todos os aspectos relevantes foram abordados de forma precisa e objetiva, diz trecho da decisão. O processo é alvo de um inquérito policial a cargo da Delegacia Seccional que investiga possível desobediência à ordem no caso. E vamos aos esportes. Tropeço amargo. As meninas do São José deixaram a vitória escapar nos últimos minutos e saíram com o empate contra o São Francisco da Bahia por 1-1, ontem à tarde, no Martins Pereira. Com o resultado, as meninas da Águia chegam aos 10 pontos, mas não conseguiram terminar a rodada dentro do G8, o grupo das 8 primeiras colocadas que se classificam para as oitavas de final. Agora, o time da região, comandado pelo técnico Kleber Arildo, só volta a jogar pela competição nacional em julho, após a Copa do Mundo Feminina, quando visita o Audax Osasco, já pelo Campeonato Paulista. Já pelo Campeonato Paulista, os joseenses voltam a jogar neste domingo, quando visitam a Portuguesa no estádio José Liberati, em Osasco. E agora é pra valer. As meninas do Burro da Central visitam hoje o ESMAC da Paraíba, às 19 horas, no estádio Mangueirão, em Belém. A partida é válida pelo jogo de ida da fase oitavas de final do Campeonato Brasileiro da Série A2. As duas equipes chegam a essa etapa da competição com campanhas invictas. O Taubaté foi o líder do Grupo 5 com 100% de aproveitamento
vencendo os 5 jogos que realizou. Enquanto o time paraense foi o segundo colocado do Grupo 1, somando 3 vitórias e 2 empates. Boa sorte às taubateanas e, claro, que tragam a vantagem para casa. Agora todo mundo vai conversar comigo porque chegou uma hora boa e hoje parece que só eu me deixaram falando aqui bastante hoje, hein? Nós vamos fazer pergunta para você no final aqui, Leandro, sobre isso daí. Pode fazer. Olha, todo mundo aqui na região já está na expectativa, junho, claro, das festas juninas aí, tá? Olha só que legal, o Fundo Social de Solidariedade de São José dos Campos começou a oferecer oficinas de comidas típicas juninas. São 27 oficinas em que os participantes irão aprender receitas como caldo de mandioquinha, creme de milho, bolo de farinha e milho e, claro, o tradicional e já internacional bolinho caipira, famosíssimo no Brasil inteiro e que é aí uma receita bem característica do Vale do Paraíba, havendo até aí, né, diferenças entre São José, Jacareí, Taubaté, tem diferença entre todos, né? Todos têm diferença. Todos têm diferença. E olha que legal, as aulas serão ministradas por professores do curso da padaria artesanal, nos períodos da manhã e tarde, no Centro de Capacitação Profissional do Campo dos Alemães, na rua Eupídio dos Santos, número 60, e também nas entidades sociais parceiras do Fundo Social. As inscrições das oficinas no Centro de Capacitação Profissional devem ser feitas via Qualifica. Cada curso tem duração de 3 horas e, é gratuito, com fornecimento de material. Todas as informações aí você tem, claro, no site da SP Rio Mais. Eu tenho certeza que muita gente aqui já está sentindo o cheiro e conta com o mês de junho para destruir a pretensão de emagrecer até o final do ano, né? O bolinho é fantástico. É fantástico. No meu caso pode ser bolinho de queijo, de taioba, de ora pronobis, então dá para fazer um bolinho diferente aí. Dá pra Um bolinho vegano para ele. Bolinho vegano. Caipira vegano. Caipira vegano, chique isso, né? E já tem nas festas aqui, você conhece algumas que tem? Algumas tem bolinho com queijo. A do São Dimas eu lembro que teve alguns anos, faz tempo que eu não vou, mas teve alguns anos que tinha o bolinho com carne e o bolinho com queijo. Então a gente podia escolher aí uma alternativa, né? Aí não é vegano, ele é vegetariano, mas é uma alternativa. Que bacana. Olha aí, então, os arraiás se adequando aí às tendências e, claro, às opções de cada um. Vai ter churrasquinho de tofu? Tomara, vai ter de tofu, de cebola, de pimentão, né? Olha aí, Zé Guilherme, fica aí uma sugestão também para os arraiais, né? Fazer a barraca do churrasquinho de tofu. Bacana, então. Eu agradeço ao Leandro, ao Zé Guilherme. Estamos encerrando a edição de hoje do Abre Aspas. Te convidando para amanhã nos acompanhar em mais uma edição e, claro, sempre a sua participação é muito importante. Ótimo dia para você e até amanhã.